Fala galera, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Eu na Indústria, eu com o Igor, meu parceiro, meu brother aqui, desde sempre. Já tinha um tempo que eu não estava aqui, né? Andei viajando aí um período, né? É nóis! E pessoal, hoje a gente estava levantando alguns assuntos, né? Assim, sobre o que falar com vocês aqui e o Igor levantou uma questão bastante interessante, porque muitas vezes a gente recebe nos nossos directs ou mensagens no LinkedIn, ou então às vezes até de clientes nossos, que eles perguntam, cara, qual que é a linha de trabalho de vocês, né? O que vocês fazem de fato, porque muitas vezes as pessoas não conhecem como o software, muitas vezes nos conhecem com algumas semanas, alguns eventos que a gente faz e como está acontecendo agora, né? E a gente e vai um pouco mais além disso, tá? Então a ideia hoje é a gente detalhar para vocês quais são todas as nossas linhas de trabalho para poder conhecer um pouco mais e às vezes vocês querem alguma ajuda, a gente pode suportar a sua empresa de alguma maneira. Nós estamos aqui à disposição, como a gente vem fazendo com várias empresas ali desde 2018, né? É isso aí. E também, assim, é legal a gente não só apresentar, mas falar o porquê, né? Por que a gente faz isso, de onde que veio, enfim. Contar um pouco da história, assim, de como que surgiu. Às vezes tem algumas linhas de trabalho nossas que a gente não imaginava lá atrás. Exato. Aliás, a gente não imaginava... Se a gente for ver, nós somos o subnicho do subnicho, né? Porque se a gente for pegar a manutenção na indústria, ela já representa uma parte bem pequena da indústria como um todo. E se a gente pega dentro da manutenção, a gestão de manutenção, às vezes é 10%, 20% da equipe toda. E a gente imaginar lá atrás, em 2018, quando a gente estava começando, a gente não imaginava nunca chegar. Hoje a gente, não sei quando que vão assistir esse vídeo, né? Mas nós estamos em outubro, final de outubro de 2023 e juntando todas as redes sociais, a gente já está com mais de 180 mil seguidores. Exato. A gente não imaginava nunca chegar nisso, né? Assim, para quem já fez várias lives com uma pessoa, com zero, às vezes nós mesmos ali fazendo volume, né? Quem nunca fez isso, né? Então, exatamente. Faz parte. Mas então vamos lá, né? Então vamos começar. E uma outra coisa, assim, só para... porque, por exemplo, no Stories, principalmente, gera essa confusão. Porque no Stories a gente posta muita zoeirada, muita coisa assim, porque é a nossa forma de ver a vida e tal, e a gente gosta mesmo de compartilhar coisas que são interessantes. Às vezes motivacional, não só zoeirada, mas muita coisa engraçada mesmo, que faz parte da nossa realidade e tudo. E eu acho que a forma com que a gente trabalha é assim, né? Muito alegre, muito tal. E às vezes o pessoal do direct, do Stories nos chama no direct e fala assim, cara, mas vocês trabalham com o quê? Né? Então, muito por isso. Mas vai lá. Então, vamos lá. Então, assim, como tudo começou, né? Então, você é muito melhor para poder falar essa história aí, mas se quiser eu conto essa história hoje. Não, conta aí. Na verdade, tudo começou, vamos dizer assim, eu costumo dizer num churrasco, que foi onde eu conheci o Igor, que eu lembro que era para ser um encontro da minha turma de ensino médio e acabou que virou uma comemoração, porque eu mais um outro amigo meu, nós havíamos passado no vestibular. E eu lembro que algumas pessoas alguns amigos meus falaram que o Igor, na época, namorado da Fernanda é uma grande amiga que estudou comigo no ensino médio, ele estava procurando, queria conversar comigo. E eu tinha visto o Igor umas 2 vezes, eu falei assim, putz, mas conversar comigo? Tipo assim, o que aconteceu, né? Mas beleza. Na ocasião, eu lembro que eu tinha parado de trabalhar para dedicar ao vestibular, eu tinha acabado de passar, e o Igor, na verdade, a conversa era uma proposta, né, de emprego na época. Eu lembro que eu tinha zero... Ele me fez a proposta, era trabalhar na indústria, né, como programador de manutenção. Eu já tinha um desejo de ir para a indústria, porque eu trabalhava na área de projeto e eu achava a área muito sazonal. Então, a primeira área que sente um impacto numa empresa no momento de crise é a área de projetos, onde os projetos são cortados. Então, isso impacta diretamente nas empresas contratadas para poder fazer esses projetos. E eu queria sair um pouco dessa instabilidade que eu peguei ali, já tinha pego algumas crises ali e tal, enfim. E você não estava em campo, né? Você não ficava em campo. E eu acabava que assim, eu sempre tive, para tudo na vida, cara, eu quero ver um pouco a aplicabilidade das coisas que eu faço. E no projeto era muito difícil, às vezes eu via uma foto, via alguma coisa assim, eu não via muito do meu curso técnico dentro de onde eu trabalhava, a não ser o computador e o CAD que eu usava. Mas na indústria eu conseguiria ter, a manutenção traz, é uma área multidisciplinar, né? Onde exige várias coisas que você vê ali, gestão, manutenção mesmo, propriamente dita, às vezes um pouco de máquinas térmicas, motores elétricos. Eu fiz eletromecânica, então a parte de comandos ali. Então você tem tudo ali na indústria.
E eu lembro que eu falei com ele assim, cara, eu não tenho nenhum conhecimento, mas se você tiver disponibilidade para me ensinar aí, beleza. Inclusive, na época, até para ganhar menos do que eu ganhava na antiga empresa. Eu lembro disso. E acabou que a gente foi, deu muito certo. Na ocasião, assim, o Igor, a ideia era implementar um PCM do zero, onde a empresa tinha recebido uma não certificação da ISO, uma não conformidade, e o Igor havia sido contratado para poder criar esse setor. Numa metodologia, na ocasião, baseado na experiência dele de empresas, de mestrado que ele estava iniciando, livros, o Igor sempre foi um cara muito estudioso, então ele criou uma metodologia naquele momento que ele já viu nas empresas de consultoria, só que agora eu vou colocar do zero para poder É isso aí. funcionar. Mas assim, só para a galera entender a situação. Quando você chegou na época, quando eu te chamei lá, pô, vão lá e tal, a função é essa, não sei o quê, mas vai lá na segunda-feira para a gente trocar uma ideia, para você também conhecer a empresa. Qual que foi o seu primeiro impacto, assim? Então, aí eu vou te falar o impacto meu da época e vou falar o impacto que seria hoje. Que são duas situações diferentes. O meu impacto da época, cara, foi sensacional, porque a primeira coisa que eu vi foi um pórtico rolante assim, eu vi uma ponte, vi um guindaste, tudo andando ali. Putz, cara, eu tenho tudo aqui, né? Eu passei pro segundo semestre da engenharia, então eu pensei assim, poxa, eu vou ver várias coisas do curso técnico e vou iniciar a engenharia já também tendo várias disciplinas que eu vou conseguir ver algumas coisas aqui já em prática, né? Então isso foi muito bom. Só que se eu for entrar na prática hoje, na indústria hoje, se fosse a mesma, eu falo assim, pô, coitado desses caras aqui, bicho. Esses caras que estão sofrendo, Deus tem que olhar um pouco para eles aqui, porque era uma situação muito difícil, assim. Eram máquinas muito antigas, máquinas que muitas vezes não tinham nem manual mais, ou o fabricante já tinha já não existia. Um índice muito alto de corretiva, era uma correria o tempo todo, não tinha quem fazia. Bagunça do cacete, velho. Assim, a coisa que mais me chamou atenção quando eu fui lá fazer a entrevista também foi a quantidade de gente na linha de produção. Eu estava vindo da Valorec, que era um processo extremamente automatizado, com uma linha de quilômetros de maquinário onde você não via ninguém, estava todo mundo de um painel ali operando e tal. E aí, quando eu vou lá, 300 pessoas, eu lembro disso, era um número mesmo, 300 pessoas na linha de produção. Então, assim, nossa, uma produção extremamente manual, perto do que eu estava acostumado. E, bicho, quebrava o tempo inteiro, tudo, né? Tudo quebrava o tempo inteiro, né? Assim, no início, era muito caos, assim. Só que esse caos era... Não vou falar durante 50 anos, a empresa tinha 50 anos, mas, assim... Ela deve ter crescido do tamanho que ela estava, sei lá, nos últimos 10 anos. Mas eram 10 anos de uma loucura, imagina. Enfim, não dava para continuar daquela forma. E é o que você falou. Eu estava vindo de uma empresa de consultoria, eu estava dentro da Valorec e estava assim, com a faca e o queijo na mão. Pô, a gente estava ensinando a fazer exatamente o que precisava ser feito lá. Só que daí eu assumi a equipe não como consultor, mas como funcionário próprio e fazer acontecer também, e muito novo na época, assim, eu estava com 27, 28 anos de idade. A equipe toda era nova, né? Eu estava com 28, mas se você for pegar a equipe, sei lá, mais da metade da equipe talvez tinha menos do que a minha idade. Não sei se mais da metade, mas tinha uns caras bastante antigos também, né? Tinha os extremos, assim. Mas eu acho que de maneira geral... vamos colocar 50%, que já é uma coisa muito... Uma diversidade muito grande. Porque eu tinha 19, o Jones devia ter uns 22, mais isso ou aí. menos. Aí você pega, tinha o Duduzinho, que devia ter uns 20. Beto, mais ou menos a minha idade, o Alexandre menos, depois que entrou o Marconi, menos, o outro da Francisco, menos. Os do PS todos eram menos. Diego, que entrou depois, menos. Mas assim... era a grande oportunidade de ver se o negócio, de fato, ia dar certo ou não, né? Porque, assim, ver tudo quebrar o tempo inteiro dá um frio na barriga. Véio. Fala assim, mas será que vai ser mesmo, né? Exatamente. E, assim, eu lembro que o Igor foi, desenhou a metodologia, a gente executou, e eu lembro que em um ano a gente saiu de um setor que não existia, né? Exatamente. Para a melhor pontuação na recertificação da ISO da ocasião. Tudo no Excel. Tudo no Excel. Tudo no Excel. Trabalheira do cacete. Não era uma planta tão pequena assim. Não é uma gigante, mas não era tão pequena. Devia ter os seus 500 ativos assim. E tudo no Excel. Tudo. Só para as pessoas terem uma ideia aqui, né?
mesmo para quem não é da região metropolitana de BH, que é onde a gente está. Então, por exemplo, a empresa que a gente trabalhou, ela trabalhou na reforma do Mineirão, na reforma da Independência, a construção do Boulevard Shopping que está aqui, foi ela que trabalhou. Eu lembro que teve nas Olimpíadas no Rio, teve, se não me engano, foi nas Olimpíadas mesmo, os prédios lá, foi ela que construiu também. Eu estava no Chevrolet Hall semana para trás aí, vi lá que foi lá também. O BH Shop, o estacionamento do BH Shop também foram eles que fizeram, dentre várias outras obras no Brasil inteiro, né? Então, só pelo tamanho das obras já dá para poder ter uma noção da complexidade que era e da grandeza da empresa também. E aí eu lembro que, assim, acabou que... Você ia falar, comentar alguma coisa? O fato que, assim, a metodologia deu certo. Isso, exato. A gente avançou no segundo ano já para uma engenharia de manutenção, que não foi completamente consolidada, porque a gente acabou saindo antes e tal, mas que também vinha dando certo. Então, a gente tinha metodologia, a gente podia aplicar em outros lugares. Saímos e, de fato, aplicamos em outros lugares. E todos os lugares que a gente foi passando tinha uma dor em comum, que era o software. Uhum. Que, muito burocrático, tudo. Quando tinha software era muito burocrático. Quando não tinha Excel e aquela trabalheira do cacete, né? Exato. É exatamente isso. E acabou que assim, foi muito bom enquanto durou. Depois cada um, como é a ordem natural das coisas, cada um vai seguir às vezes seus caminhos, novos desafios. Acaba que eu acho que esse período deu uma guinada muito grande no currículo de todo mundo. Foi. Então eu acredito que um dos motivos da gente sair de lá foi por causa disso, porque deu uma chancela para que outras empresas grandes vissem o nosso trabalho lá, o que a gente conseguiu desenvolver, porque não necessariamente, assim, você vai chegar na entrevista e vai falar assim, beleza, meu time foi a melhor pontuação na certificação. Mas quando o cara começa a te falar de processo de planejamento e controle de manutenção, quando você começa a falar com propriedade aquilo que você fazia e o cara vê que casa com o que acontece naquela empresa, às vezes não 100%, mas você fala assim, cara, a base do cara aqui é essa, que para mim foi o que aconteceu quando eu mudei de empresa. Eu fui para uma empresa muito maior depois. Eu não tinha conhecimento do processo produtivo da empresa, mas o fato de ter vivenciado toda a rotina de PCM, de implementação, de trabalho lá atrás, foi que, cara, não, esse cara, eu quero esse cara dentro da minha empresa. E a nossa segurança em falar do tema era muito forte, porque, como a gente falou, era muito caos para sair de onde a gente saiu para... Não estou falando que a gente foi para o mundo perfeito, mas a gente saiu, assim, nós mudamos a história da empresa ali, naquele momento, né? Então, nos traz uma segurança muito forte da gente falar sobre o assunto e bater no peito e falar assim, não, a gente consegue fazer isso. Não importa o ambiente, né? A gente consegue fazer porque já conseguimos no passado numa situação muito pior, né? Exatamente. Aí, alguns anos depois, a gente cada um seguiu o seu caminho. O Igor acabou, fui praticamente para 2 empresas, eu fui para outras 2. A gente resolveu empreendemos um negócio junto antes. Só que chegou um certo momento que a gente queria fazer alguma outra coisa de diferente, que era continuar empreendendo também. E mais na nossa área, né? E mais na nossa área, né? E aí, sem muita ideia inicialmente do que fazer, e aí eu lembro até hoje, assim, que eu estava numa aula de manutenção. Na verdade, a gente já estava estudando digital, né? Isso. O marketing digital. Vamos para a internet, vamos fazer alguma coisa e tal, vamos, não sei, criar um produto que seja, etc. Enfim, aí um brainstorming lá. Ainda que a gente possa ter saído um pouco da área, a área nunca saiu da gente, né? Exatamente. A gente brainstorming, ferramentas, como, enfim, essa. Mas aí que a gente... aí que foi a sua aula, né? Você estava nos últimos períodos lá de... Eu lembro que estava no final da faculdade e, putz, era um professor que, putz, eu respeitava demais a faculdade inteira, assim. E na aula de manutenção, eu lembro que foi uma aula que... Meu curso era à noite, mas eu comecei a assistir algumas aulas na parte da manhã e da tarde, porque na época eu estava trabalhando de turno. E eu lembro que o professor falou algumas coisas lá de planejamento, controle de manutenção, programação semanal. E eu lembro que eu olhei pro quadro e falei assim, cara, tipo assim, se ele fizesse isso, talvez ele ganhar muito mais tempo nisso do que exatamente nesse processo, exatamente do jeito que tá. Acho que, eu não sei se na prática seria 100%. E aí que bateu, na verdade, veio a ideia, né? Que eu pensei assim, cara, eu lembro que eu saí da aula, liguei pro Igor, o Igor estava prestando uma consultoria, se não me engano, era em Indaiatuba, eu acho, em São Paulo. Foi. Não, foi. E aí ele não podia responder na hora e tal, ele recusou a ligação, aí eu fui e mandei um áudio para ele, que eu lembro até hoje, cara, já descobri o que a gente vai fazer. A gente implementou um processo de
de PCM, que o Igor utilizou ali a dissertação do mestrado dele. O meu trabalho de graduação foi em cima disso também. O Igor teve a oportunidade de ir para outras empresas e implementar o processo também. Às vezes não do zero, mas fazer uma adaptação, porque algumas coisas já estavam prontas. Eu falei assim, cara, por que não levar isso para o pessoal? Por que não transformar dividir isso numa distribuição de conteúdo, tanto no gratuito e o pago também depois um curso, se a pessoa quiser aprofundar, que a gente consegue fazer isso. E eu lembro que a resposta do Igor foi meio que, cara, vamos fazer. Foi mandando a senha do treinamento digital, porque a gente teria que aprender habilidades que a gente não sabia na ocasião. E aí, com um mês, a gente lançou a manutenção em ação. Foi em abril de 2018. Isso. Em maio de 2018, a gente estava lançando o curso, né, que a gente chamava de Treinamento Completo da Manutenção em Ação. Isso. Porque era, na verdade, um compilado de toda a gestão, que hoje é o nosso curso chamado Gestor de Ativos 4.0. Mas que, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que as pessoas, às vezes buscavam parte daquele conteúdo e não o conteúdo inteiro. Ou seja, eu quero saber sobre PCM. Aqui tem um curso que tem o PCM, mas também tem engenharia. Não quero saber de engenharia de manutenção, não quero saber de TPM, quero saber de PCM. Então, a gente começou a dividir os cursos, né? A montar um curso de PCM, um curso de manutenção, online, sempre online. E aí foi onde, hoje, a gente migrou, amadureceu toda essa ideia. E o Gestor de Ativos 4.0, na verdade, é um combo de vários cursos que a gente tem. Que é o PCM, que é o curso de manutenção, que é a engenharia de manutenção, que é o TPM, etc, etc. Porque eu lembro quando o Igor deu a ideia do Gestor de Ativos 4.0, qual que era o primeiro item, né? Porque assim, a gente chegou numa empresa que não tinha zero. Então, teoricamente, a gente ia pegar o curso de Gestor de Ativos 4.0, pegar lá do início e iria depois até o final fazendo a implementação dele. Isso. Só que algumas empresas, às vezes, você já tem algumas coisas que já estão implementadas. Então, é um curso que não tem uma obrigatoriedade de você ir para o módulo 2, você tem que fazer o módulo 1. Ou para poder ir para o 4, você tem que passar pelo módulo 3. Na verdade, cara, por exemplo, se você acredita que seu PCM já está rodando, beleza, então eu não tenho minha área de engenharia. Cara, então eu vou para a parte de engenharia e vou fazer todo o trabalho de implementação de uma área de engenharia. Não, eu já tenho a área de engenharia, eu quero, na verdade, trabalhar os pilares do TPM. Então eu vou para o TPM, vou trabalhar os pilares do TPM e vou fazer esse desenvolvimento de trabalho todo depois. Exatamente. Vou dar uma pausa aqui, porque depois a gente vai contextualizar isso melhor, os cursos e tal. Mas só para falar aqui, abril de 2018 a gente se reuniu, em maio de 2018 a gente formou a primeira turma do primeiro curso que a gente teve. Só que em maio de 2018 também foi quando a gente se deparou com a proposta do Melvin, né? Que na verdade não tinha nome, era só uma ideia de um software de manutenção e que de fato a gente também agarrou a ideia naquele momento, né? Então, um mês depois que surgiu a ideia do Melvin, a gente começou a trabalhar nisso também em paralelo, né? Como duas empresas em paralelo. Que, na verdade, na época não eram duas empresas, eram duas ideias que a gente estava levando e se embora, né? Para ver o que dava. Exatamente. E acaba que... E a gente... Aí, mais uma vez, a gente tinha feito SWOT na época, né? Porque, assim... Cara, criar um negócio é muito difícil, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Pensa... Às vezes, uma pessoa nunca montou um negócio, mas pensa você que às vezes tem 2 trabalhos. Entendeu? Então, assim, a pessoa trabalha tem um emprego durante durante o dia e tem um outro durante a noite. Entendeu? A diferença é que, por mais que você tenha um emprego ali, por menos que você ganhe, você está ganhando alguma coisa ali, aquele dinheiro está caindo na conta. O negócio, muitas vezes, você está trabalhando em algo que é uma fé, uma esperança que aquilo ali pode dar certo no futuro, e que foi o que aconteceu com a gente durante muito tempo, né? Então, você trabalhar em cima de um negócio que a gente foi vender o primeiro... A primeira venda nossa mesmo foi um ano depois, em 2019. Né? Do Melvin. Do Melvin, exato. Então, e na verdade é bom você falar isso também, porque assim, a gente entendia de processo produtivo, de chão de fábrica, de indústria, de produção de algum produto físico. Aí, de repente, a gente vai para o mundo digital, que é marketing digital, que é uma ciência completamente diferente de tudo que a gente tinha visto no passado, a gente não conhecia. E entramos também numa empresa de tecnologia, que no final das contas a gente produz o quê? Software. Isso. Então, é um único produto que está em constante transformação, constante melhoria contínua,
mas que naquele momento a gente não conhecia nada, né? Zero sobre esse assunto e sobre tudo que envolve uma empresa de tecnologia. Então, também foi algo que, assim, tudo bem, eu entendo qual que é a realidade do profissional de manutenção, mas daí a criar um software e entregar para esse profissional, tem um mundo de coisas por trás que a gente não conhecia, que a gente teve que se desenvolver também. Dentre elas, uma paciência de cão, né? Porque foi o que você falou, foi mais de um ano construindo um produto que ainda não era vendido e que a gente não sabia nem se ia ser vendido. Exato. Não sabia nem se ia ter aceitação no mercado. Até ter o que a gente chama de MVP, né? Minimum Value Product, ou seja, o mínimo produto viável que a gente consegue vender. E eu lembro na época, assim, se a gente pegar os primeiros tutoriais nossos aqui, eram, né, parecia uma folha em branco o Melvin, né? Mas tinha pelo menos o basicaço. Assim, uma coisa interessante foi que, por exemplo, tinha o basicaço do basicaço, não tinha quase nada ali. Mas, por exemplo, tinha programação dentro do Melvin já, que era uma dor que a gente tinha desde o início. Tinha o dashboard de indicadores já dentro do Melvin. Então, media meia dúzia de coisas, mas media alguma coisa. Não era igual até hoje que tem softwares que você vai e alimenta um mundo de dados e não consegue extrair praticamente nada. Ou alimenta um mundo de dados, as ordens de serviço estão tudo lá e você tem que exportar isso para Excel para poder construir um cronograma semanal no Project ou no próprio Excel. Tudo não faz muito sentido. Então, assim, ainda que fosse um negócio bem pelado, basicaço do basicaço, tinha algumas funcionalidades que a gente não abria mão de ter desde o início. Uhum. Programação semanal, por exemplo, dashboard e tudo mais, né? E assim, uma coisa, o Igor fala uma coisa de software, principalmente SaaS, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente trabalha hoje, porque... fala SaaS para o pessoal aqui. SaaS é Software as a Service, então é você contratar um sistema como se fosse um serviço, né? Então, basicamente, vamos pensar na Netflix, né? Netflix é um serviço que você tem hoje que você paga por mês ali e você tem acesso a ele. O Spotify é a mesma coisa, né? Então, esse tipo de produto, ele foi criado principalmente com a democratização da internet banda larga, onde as pessoas hoje conseguem acessar vários itens em alta velocidade e você consegue criar, e não só isso também, mas os grandes bancos de dados também, onde você consegue acessar e facilitou esse processo, que hoje você pode contratar uma Microsoft, uma Amazon, por exemplo, a deles, e não necessariamente criar o seu próprio banco e fazer isso tudo, né? Inclusive, lá no início de 2020, uma objeção grande que a gente recebia das pessoas que a gente via conversando a respeito do Melvin mas vocês não têm servidor local? Exato. E hoje ninguém fala, é o contrário, né? Se a gente falar em servidor local, falar assim, não, mas espera aí, vocês não trabalham na nuvem? Exatamente. Hoje tem muito disso, assim, e acaba que, cara, normalmente as empresas hoje que têm esse tipo talvez de objeção, vamos dizer assim, eu vejo que são empresas, talvez empresas chinesas, que na verdade, porque é até engraçado, assim, a gente tem um cliente que inicialmente eles não queriam, porque é uma empresa que é de origem chinesa. E eles têm essa questão de dados muito grande, que assim, se a gente for ver hoje como acontece, sei lá, você vê notícias, por exemplo, Estados Unidos e China brigando ali por questões de dados, a China não permite que alguns aplicativos americanos entrem lá dentro por causa de dados e tudo mais. No sistema industrial é a mesma coisa, tem um sistema produtivo ali que eles ficam com um certo receio. Só que é engraçado, porque com o advento da pandemia, né, que acabou que fez com que as empresas elas precisassem se adaptar, acelerou, na verdade, a curva de adaptação da transformação digital sobre alguns processos, acabaram que permitiram que foi muito benéfico para a gente, não só para a gente, mas todas as empresas que trabalham como SaaS hoje, né, com produto como serviço, para poder implementar lá. Então, acaba que essas empresas hoje elas têm mais dificuldades de encontrar produtos porque várias empresas, na verdade, estão se readequando ao mercado. Ela está, na verdade, trazendo seus produtos que eram, na verdade, dedicados ali a um servidor para o SaaS, porque, assim, um produto dedicado a um servidor, né? Quais são as vantagens, por exemplo? Cara, você vai ter um sistema que vai estar fechado ali para você, questão muitas vezes de segurança de dados, não que não tenha o outro, né? Eu acho que isso é até talvez uma falsa segurança.
Porém, você vai ter um sistema que ele é mais caro, porque você tem que contratar o servidor, muitas vezes você tem que contratar... A grande maioria das pessoas que tem SAP e TOTS, por exemplo, tem que ter uma pessoa SAP e TOTS exclusivo dentro da empresa para ele fazer as alterações. Manutenção é deles e tudo mais. Manutenção é deles e tudo mais. E hoje, na verdade, a empresa contrata uma assinatura ali e ela tem toda uma equipe por trás ali de desenvolvedores, que trabalham com infra que a empresa não precisa manter. E outra coisa, o servidor que a gente trabalha, por exemplo, é a AWS, a Amazon Web Service, que é a mesma que fornece para iFood, para o Banco Itaú, para gigantes. Ou seja, a gente tem uma segurança gigante porque, olha, é a mesma que atende a todas essas outras, né? Então, isso nos dá uma segurança muito grande. E outra coisa é trabalhar na nuvem, cara, eleva a outro patamar o nosso nível de gestão. Porque imagina lá, a gente na Premo, tudo, eu pegar meu celular e olhar em tempo real o que está acontecendo. Então, assim, pô, é outra coisa. A nuvem trouxe o tempo real para... Então, o que eu estou querendo dizer assim, antes era... Pega papel, dá baixa nas ordens de serviço, compila isso tudo, monta os indicadores para depois você ver isso. Hoje não. Hoje o cara executou do celular, já deu baixa na hora, que já está tudo configurado, que já atualiza tudo na hora. Uhum. Então traz muito mais a gestão em tempo real, que dá velocidade, né? Que dá dinamismo, que você consegue tomar decisão muito mais rápido, muito mais assertiva e tudo mais, né? Então melhora demais. E quem trouxe isso foi a tecnologia, não foi, né? Não foi uma nova metodologia de gestão. A metodologia de gestão é a mesma, mas a tecnologia conseguiu transformar essa metodologia em tornar ela muito mais eficiente, né, na verdade. Eficiente também acessível, porque um dos grandes problemas que a gente tinha de software de manutenção era software de manutenção no passado, e não passado muito distante, na época que a gente mesmo trabalhava na indústria, era algo que... muitas vezes ele era inviável para as empresas, ele não era algo democrático, né? Então, porque o custo era muito alto. Então, a empresa, às vezes, tinha que ter, sei lá, ela tinha um RP, aí tinha que contratar um módulo de manutenção muitas vezes, a licença ela era muito cara. O que acontecia muito, quer dizer, o que acontece ainda, é que a empresa, muitas vezes, o que ela quer? Ela controla, muitas vezes, a parte que ela, não vou dizer estratégia, que ela acha que é estratégica, que ela tá certa, mas eu acho que ela tem que adicionar manutenção ali também, porque a manutenção também é uma área estratégica da indústria. Então, ela contratava um RP, por exemplo, que controlava a parte financeira, parte de compras, parte de estoque, porque é algo que é muito mais visível, né? Se a gente for olhar hoje a área de manutenção, a história da manutenção dos últimos 100 anos, ela tem passado por um processo de evolução que... O financeiro, essas áreas, é algo que já trabalhava, o custo é mais direto, o resultado ali, vamos dizer assim. Uhum. E na manutenção não necessariamente. Então, acaba que ficava a manutenção dentro da produção, que aí era meio que englobado tudo aquilo ali, até que ela se tornou algo ali, uma área estratégica, que não vou dizer que eu acredito, né, pelo menos, que estar pareado ali, né, no mesmo nível de tomada de decisão, com a produção, qualidade, é algo bastante importante. É porque, no final das contas, a produção é operação mais manutenção. Um opera o equipamento, outro cuida do equipamento. Se o equipamento não estiver disponível ali, bem... né, não vai também. Então, é tão estratégico. Na verdade, eu encaro como uma equipe completa que provê a manufatura ali, seja do que for. E acaba que o software como serviço hoje, ele ajudou muito nesse quesito, porque... Por exemplo, beleza, às vezes a empresa não quer fazer a gestão, não quer o módulo de manutenção, por exemplo, lá, um módulo PM de qualquer sistema. Beleza, vou contratar um outro sistema SaaS aqui que talvez eu não vou controlar 100% o meu material, mas eu consigo controlar custo de pessoal, eu consigo controlar aqui, através desse sistema, as minhas ordens de serviço, apontamento de hora, meu plano de manutenção, que é o que vai dar resultado. Exatamente. Se a gente fez isso lá atrás com o Excel, e a gente conseguiu obter algum tipo de resultado... Com o SaaS você vai conseguir muito mais, porque acaba que o Excel nos ajuda até um determinado ponto. Chega um determinado ponto, ele não consegue mais compilar as informações, aí você demora mais tempo para dar baixa em ordem de serviço, para poder imprimir. Eu fiz isso muito durante o tempo, né? Então, no final das contas, assim, num resumo de tudo que a gente falou até aqui, acabou que todas as nossas linhas de trabalho vieram de dores que nós mesmos sentimos no passado. Exato. Ou sentimos atualmente ainda, porque, de uma forma ou de outra, em alguma linha de trabalho nossa, a gente é um pouco mais ativo, por exemplo, como consultoria. Então, assim, se a gente vem prestar uma consultoria
numa empresa que tem um software extremamente engessado, e isso nos dificulta também. Então, assim, só dando um exemplo, né? Mas acaba que todos os nossos... Tudo que a gente vai falar aqui veio, de certa forma, de todas as dores de uma vida inteira. E que, no final das contas, as dores pode ser que mude um pouco, porque o momento vai mudando, né? O momento mundial e de tecnologia, igual a gente falou, mas que, no final das contas, a gente conhece bem também, né? Conhece bem a realidade do pessoal. Então, vou começar a falar aqui sobre... Hoje, então, a manutenção em ação é um braço de educação da Melvin. Então, o Hub Melvin, a Melvin como um todo, é formada da Melvin mesmo, tecnologia, que é o software de manutenção, e a gente está em constante trabalho para desenvolver novas funcionalidades, melhorar o produto e possivelmente e provavelmente outros produtos que acoplam a solução. A manutenção em ação é o braço de educação, mas quando a gente fala em educação, a gente está falando em cursos online, cursos presenciais, cursos em company, consultoria, MBA, então tá um pacote grande aqui também. E aí a gente trouxe o Eu na Indústria Podcast, que é onde a gente pensa em várias coisas que estão aqui dentro. Então é onde a gente está aqui agora, que é um estúdio, inclusive, para a gravação dos nossos treinamentos. Para a gente dar a voz à indústria, né? Igual a gente está aqui agora, mas igual a gente já recebeu algumas dezenas de pessoas aqui já, e esse projeto começou esse ano e a gente já recebeu muita gente aqui. E também como uma vitrine, né? Porque se a gente pega, por exemplo, sei lá, uma empresa que fornece produtos para a indústria, ela não tem... Onde que ela vai mostrar esse produto? Não vai ser na Globo, no intervalo do Jornal Nacional. Exato. Então, é uma vitrine também para trazer, para mostrar, né, o que está acontecendo na indústria. Então, outras, não só a Melvin, o grupo Melvin, mas outras empresas virem aqui trazer também o que a gente está... trazer para o público da indústria, né? Então, só também para contextualizar, isso daqui chama Hierarquia da Gestão de Ativos. Mas lá em 2004, eu tive um primeiro contato com uma metodologia que se chama Pirâmide de SAMI, S-A-M-I, que é uma sigla, Strategy Asset Management International, sei lá, alguma coisa do tipo. Estou vendo aqui agora, isso aqui é a pirâmide de Maslow, né? Da manutenção. Aí, agora, eu queria ter eu estou muito essa questão da pirâmide de Maslow, porque eu tenho lido muitos livros assim, e ouvido muito podcast falando disso. E, cara, para mim, agora eu bati o olho e falei assim, cara, é muito a ver com isso, né? Que aí o Igor vai explicar exatamente o que é. A pirâmide de Maslow fala das necessidades humanas, né? Quais são as necessidades básicas, até o momento que você vai evoluindo ela para o supra-sumo como um ser humano, vamos dizer assim. Exato. E que, com o tempo, isso vai... tendo pequenas variações, né? Pequenas mudanças. Isso. Ali, né? Essa pirâmide de Maslow. Isso. A base ali, então, seria tipo comida, moradia, alguma coisa, internet, né? Celular, né? Então, assim, as coisas vão mudando, né? Também. Isso. Mas beleza, isso daqui, o que a gente fez, né? No final das contas. Eu assim, achei muito sensacional a pirâmide de SAMI na época. Só que para mim tinham dois problemas graves nela. O primeiro é que era muito gigantesca, muito burocrática, e quando a gente acabava uma auditoria inteira, porque isso daqui é o que vai nos balizar a uma gestão de manutenção classe mundial. Ou seja, todas as ferramentas imagináveis da gestão de manutenção estão aqui dentro. Está tudo aqui dentro. E aí eu falo gestão de manutenção, mas eu estou falando também de execução, de tudo, da manutenção como um todo. Está aqui dentro. Tá bom. Qual que é o problema de ser muito gigante uma auditoria para ver em que nível que você está da manutenção? Porque daqui a 6 meses, quando você acabar a auditoria, seu processo já é outro. Você já evoluiu em algumas coisas e tal. Então tem que ser um tiro rápido também, tem que ser menos burocrático, ainda que pode perder uma informação ou outra, cara, a gente sempre vai ganhar em algum momento ou perder em outro. Mas para mim tem que ser rápido para poder mostrar rápido a realidade ali daquele setor de manutenção, para também ter atuações mais rápidas também. Esse era um primeiro ponto. Segundo ponto, que para mim era a divisão aqui, só para contextualizar, né? Aqui nós dividimos em estágios,
Estágio 1, estágio 2, estágio 3, 4 e 5, que está dividido pelas cores, né? Aqui um meio verde, azul, ciano. Aqui cinza, aqui verde, aqui azul e aqui amarelo. Tá bom, são 5 estágios. Dentro de cada estágio tem vários blocos. E aí, para mim, esses blocos... Os estágios já não tinham essa nomenclatura igual a gente tem. E os blocos, muitos blocos, para mim, eles estavam trocados em relação ao que deveria ser. Porque a lógica aqui é que a gente... por isso se chama hierarquia. É porque é hierárquico mesmo. A gente tem que começar pela base. Uhum. Não adianta a gente querer começar pelo topo aqui, ele vai ficar flutuando em cima de quê? Então, é a base mesmo que vai como se fosse tijolos sendo empilhados. Só dar um exemplo aqui, tá? Para todo mundo, que eu acho que o negócio que o Igor ele tem umas sacadas assim que eu acho que é muito massa. Que é o mouse? Quero. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar lá na Premo, eu lembro que eu e o Jonathan, o Igor chegou e mostrou um planejamento pra gente. Eu tinha zero experiência de indústria e o Jonathan já tinha uma certa experiência lá. E, cara, foi um negócio que o Igor ele desenhou um planejamento pra gente. E, cara, pra ser sincero, a gente entendeu foi nada. A gente não conhecia, velho. A gente não entendia nada. Nós vamos fazer isso, tal. Cara, beleza, bora fazer, que era o planejamento, pô, muito bonito ali. Pô, todo mundo com vontade, vamos aprender. Só que tem um negócio que faz muito sentido, que é muito em relação a isso. Porque nós viemos a ter um software depois, que tá aqui em cima. Mas, cara, o que adianta você contratar, às vezes, um software primeiro, sendo que muitas vezes você não tem um mínimo de cadastro, não tem um número de planejamento, plano de manutenção e tudo mais. Então, às vezes, o que acontece? Se você consegue trabalhar a base, cara, beleza, eu vou criar isso aqui. Ou em paralelo, ou aqui, e você consegue desenhar isso, você consegue trazer isso para cá. É um trabalho, assim, cara, cadastro de equipamentos, eu digo assim, não é algo que você vai demorar um ano para poder fazer isso. Porque o cadastro, na verdade, é um negócio que ele é infinito, né? Eu trabalhei numa empresa de 80 anos de idade que todo mês eu mandava abrir chamada para central de cadastro para poder fazer cadastro. Mas o grosso da árvore de ativos até o terceiro nível, que é o que a gente diz que a gente acredita que seja o mais interessante de você ter pelo menos, que seria a matriz ali, o filial, ser a área processo e depois o ativo, que é para onde você vai abrir as ordens de serviço, criar os planos de manutenção, cara, você precisa ter isso aqui. Uma vez que você tem isso aqui, cara, depois você vem aqui, alimenta o software e traz isso aqui para cá. Então, tem algumas coisas que são bastante lógicas. Por exemplo, não dá para a gente falar em análise de falha antes de ter toda essa base aqui bem estruturada. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, queimou um motor elétrico. Vamos fazer uma análise de falha para ver por que o motor elétrico queimou. Tá bom, tem um plano de manutenção que cerca o motor? Inspeção elétrica, inspeção mecânica, periodicidade, não sei o que e tal. Não tem. Para que eu vou ficar analisando, fazendo um processo de investigação para ver por que a falha aconteceu se eu não tenho um básico de cercar falhas, possíveis falhas? Então não faz sentido. Outros blocos já, assim, não necessariamente, mas eu trato como exceção, não como regra. Não necessariamente você vai ter que seguir exatamente essa hierarquia e não pode pular etapa nenhuma. Não, por exemplo, eu tenho uma manutenção autônoma aqui, que dentro de um processo, enquanto eu estou implementando o plano de manutenção, eu vejo que cabe também alguma coisa de manutenção autônoma e que eu vejo que o pessoal da operação tem uma maturidade tal que pode absorver isso. Beleza, não tem problema eu colocar alguns itens aqui. Eu não estou falando implementação completa da manutenção autônoma e tal. Mas se eu já conheço, já conheço a ferramenta, já sei que serve, etc. Ótimo. Vou dar outro exemplo. Sistema de gestão integrado. Cara, o sistema de gestão integrado cabe toda essa estruturação aqui, ela vai migrar para o sistema de gestão integrado para falar assim, os padrões de trabalho são esses. Mas você definiu o padrão de trabalho aqui embaixo. NR, também na parte de engenharia aqui. Estou construindo um plano de manutenção de uma caldeira a vapor. Cara, a NR13 vai estar lá, com certeza. Então, assim, não é que está engessado. Assim como o software. O software hoje, você pode contratar um Melvin sem nada disso e fazer tudo isso dentro do Melvin. Por quê? Porque a tecnologia já avançou de tal forma que hoje o software vai... No passado lá, eu considerava assim, não, vamos fazer no Excel primeiro para depois passar para o software. Hoje eu falo o oposto. Cara, eu começaria direto no software, porque hoje o software tem condição de absorver isso e a gente fazer dentro, inclusive a gente construir um Melvin para que ele seja um mentor, né? Ele vai guiando esse passo a passo. Então, quando a gente olha para dentro do Melvin, isso daqui acontece. Tanto que os indicadores que estão no segundo patamar aqui,
no segundo estágio, eles vão sair com isso daqui implementado. Sem isso daqui, não tem indicador nenhum. E ele vai sair de forma meio que automática. E também, para contextualizar aqui, esse verde um pouco mais claro é o pilar de indústria 4.0 da engenharia, que basicamente nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de software e hardware. Então, assim, é isso aí. Assim, eu acho que não pular etapa não vai ajudar, muito pelo contrário, vai atrasar o processo, ao mesmo tempo que tudo que é engessado demais, a gente contesta sempre isso, né? Tudo que é engessado demais também não é uma prática que a gente acha muito interessante. Mas o fato é que exatamente isso, assim, o segundo problema que eu via na pirâmide de Sami é mudar as posições de algumas coisas que, assim, para mim não fazia sentido. Por exemplo, gestão de materiais estava lá em cima, véio, lá no topo, eu lembro disso. E o RCM estava antes da gestão de materiais. Eu falava assim, cara, não, isso não faz sentido. Entende? Eu preciso de estar mais com uma maturidade maior nisso para implementar aquilo. E ao mesmo tempo, materiais é a base. Eu tenho que planejar. Planejar eu planejo toda semana, prover recursos. Então, prover recursos, eu preciso de uma boa gestão de materiais. Sendo feita ela da forma que for. Na época, a gente fazia também pelo Excel. E tinha um RP lá, e a gente nunca teve integração. No entanto, a gente fazia. Isso. Boa ou ruim, tinha uma gestão sobre isso e que funcionava, né? Então, aí que a gente... As nossas linhas de trabalho, todas elas, sem exceção, elas estão embasadas aqui dentro da hierarquia da gestão de ativos. O que a gente fez com os nossos cursos online? Curso online de PCM. PCM cerca isso daqui tudo. Cadastro, criticidade, plano de manutenção, gestão de materiais, planejamento, programação, controle, inspeção, lubrificação preditiva. É porque nosso curso de PCM ele é bem robustão, né? Bem preventiva periódica, execução eletromecânica, tudo está dentro do curso de PCM. E ainda está dentro do curso de PCM. Indicadores, estrutura, diretriz, toda essa parte aqui também está dentro do curso de PCM. OPEX e CAPEX a gente fez, pela importância, a gente fez outro curso, que é o curso de custo de manutenção. Você é um indicador completamente diferente, que, enfim, pela importância a gente separou em outro curso. Já outro curso, estou falando cursos online, né? Já outro curso é o de engenharia de manutenção, que cerca toda essa parte aqui da engenharia. São 4 pilares e esses 4 pilares são... Oi? Pode continuar. E o TPM é outro curso, né, que aí a gente já tem toda essa parte aqui, que é o 4º estágio, são divididos em 8 pilares, etc., tal, que é o curso de TPM. E aí a gente tem vários outros cursos que, pela necessidade que a gente viu, pela importância e tudo, a gente tem outros cursos que a gente, no Gestor de Ativos 4.0, que compila isso tudo, que é o combo de todos esses cursos, né? A gente coloca também o curso de Power BI, que é em parceria com o pessoal do Portal da Inspeção, o curso de motores elétricos, que falando de execução eletromecânica, cara, motor elétrico tem praticamente todos os equipamentos industriais, né? Então, é importante, interessante conhecer bem esse subconjunto, esse componente, assim, que é bastante presente, assim. Então, isso daqui, a gente está falando de cursos online. Uma outra coisa que a gente tem são cursos presenciais em company, que são muito mais organizados de acordo com a necessidade do cliente, né? Mas que na grande maioria das vezes foca aqui, nesses 3 primeiros estágios, né? Principalmente no primeiro e segundo e um pouco do terceiro. Exatamente, assim, porque acaba que algumas empresas ainda têm... elas querem... Às vezes, para ela é mais fácil, ela quer ter o controle, ela quer o presencial, ela quer a troca de experiência. Então, tem empresas hoje que trabalham com a gente que tem empresa que comprou, sei lá, 40 licenças de um curso de PCM para o time dela porque ela quer que o time faça e se capacite está ok. Já tem empresa que ela valoriza o presencial e ela quer pegar empresas pessoas de plantas diferentes para fazer o nivelamento, né? Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de uma empresa no Paraná, que agora a gente está negociando com eles também para poder voltar lá, que é uma empresa frotista, e que eles queriam, na verdade, o curso de PCM. Primeiro foi para nivelar parte do time deles, agora para nivelar uma outra parte do time, e ao mesmo tempo o treinamento fosse direcionado mais para a parte de frotas.
Como o Igor falou, cara, manutenção, gestão de manutenção, gestão de manutenção. Vai mudar basicamente ali algumas peculiaridades. Então, assim, só que como a gente já teve experiência, por exemplo, com frotas das empresas que a gente já trabalhou, acaba que aí a gente direciona um pouco mais o treinamento para aquela empresa ali, não vai ser algo talvez um pouco mais genérico, né? No final das contas, eu acho que é quase que em 100% dos casos, assim, o que foi acontecendo... o que foi acontecendo é que... O que acontece, né? É que a empresa chega com uma determinada demanda, isso. A gente senta para conversar, entende essa demanda e direciona melhor junto em parceria com o cliente, falando assim, o que, de acordo com o que você está falando, é isso, isso e isso, certo? Certo. Então, o que você acha de fazer isso, tal, 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 e a gente traz, de acordo com a nossa metodologia, o que o cara precisa e encaixa ali. Uhum. Então, basicamente, cursos presenciais em company... a diferença, né? Em company a gente está indo até a empresa. Presencial, a empresa está vindo até a gente também já fez alguns cursos aqui. E aí vem várias empresas diferentes, etc. Né? Aí o escopo é um pouco mais fechado, mas mesmo assim, na hora que a gente está montando essa turma, a gente vai perguntando, né, o que cada um gostaria de saber, tudo. E entra, por exemplo, na última turma entrou liderança, por exemplo, que tá, Foi. Né, tá um conhecimento que, no final das contas, tá em tudo aqui, mas não é de alguma ferramenta especificamente de manutenção, né? E aí, então, nós falamos de cursos online. Primeiro falamos do Eu na Indústria Podcast, Isso. né? Falamos de curso online, curso presencial, curso em company. A consultoria, a mesma coisa, né? Mesma coisa é bastante similar ao curso em company, porque vem a empresa com necessidade, a gente entende. Muitas vezes, inclusive, são linhas de trabalho. A gente não necessariamente fica buscando vender a qualquer custo, né? Várias empresas chegam para a gente com uma determinada necessidade em que a gente fala assim, cara, você já não tem isso, aquilo, tal, por que você não faz isso? Vai te gerar muito mais resultado do que você ir para uma consultoria, tal, não sei o que no final das contas a gente vai levar um tempasso para te entregar isso que talvez não te ajude tanto, né? Então, eu acho que isso é um ponto, só complementando o que você falou, isso é um ponto positivo que eu acho nosso, porque assim, já trabalhou na indústria. Exato. Então, e assim, o cara da manutenção, muitas vezes, ele não gosta do cara que quer só lá encontrar com ele, parar o horário dele de trabalho para poder chegar, só para poder apresentar o portfólio e para poder vender algo, né? Então a gente procura, na verdade, cara, a gente não quer vender para a pessoa, às vezes, o produto mais caro, a gente quer vender aquele produto que a gente acredita que aquele vai ser o essencial para ele trabalhar. Então, às vezes, o cara, por exemplo, a gente estava discutindo isso aqui hoje mais cedo numa solicitação de proposta que a gente teve. Eu quero uma proposta de estruturação do meu PCM aqui, com plano de manutenção e tudo mais. Cara, você quer presencial ou você quer online? Pode ser que, às vezes, se o cara que faz a questão que seja presencial, não precisa ser 100%, pode ser híbrido, porque sai mais barato para ele, porque algumas coisas não precisa, às vezes, a gente estar lá. A gente consegue fazer todo um trabalho. Hoje, esse trabalho remoto permite muita gente fazer isso. A gente fazer levantamento de escopo, de fazer análise, de fazer detalhes. Que a gente trabalha aqui já chega com um negócio muito mais redondo do que, cara, vou pro campo do cara para levantar dado, passar tempo lá. E, cara, hoje as coisas são dinâmicas, né? Então, assim, nossa, mas pode trazer faturamento da empresa. Cara, pode, mas assim, não é isso que faz com que o cara depois continue com a gente, talvez lá na frente lembre da gente de novo, enfim. Uma coisa é parceria, outra coisa é vender por vender. Exatamente. E aí, assim, nós falamos, então, curso online, curso presencial, curso em company, consultoria. E agora a gente está lançando um MBA em gestão de ativos, né? Gestão de manutenção 4.0. O que eleva isso? A gente teve um grande laboratório que foi o gestor de ativos 4.0, que já tinha 360 horas, que já é essa metodologia e tal. Então, o que a gente fez agora? A gente buscou vários especialistas em cada assunto. Isso. Então, por exemplo, vai ter um módulo só de inspeção, tem um módulo só de lubrificação, tem um módulo só de preditiva. E aí a gente trouxe várias pessoas que são especialistas em cada um desses pontos. E agora nós estamos numa certificação que é robusta, né? Que, assim, ter no currículo um MBA em Gestão de Manutenção 4.0 é sensacional como profissional. E a gente, então, está lançando agora a primeira turma em março de 2024, mas a gente já tem algumas condições aí que a gente já vem formando a turma, então condições de desconto para inscrição acontecer
antes, né? Só um parênteses aqui, que assim, cara, para mim isso é uma realização de um sonho, que foi uma conversa que a gente começou a ter, nós dois, lá na pandemia, que a gente começou a estudar a possibilidade de fazer isso, que basicamente a gente recebeu o contato de algumas pessoas que foram alunos nossos, e pessoas que, cara, de grandes empresas, com altos cargos gerenciais, muitas vezes, que falavam assim, cara, eu fiz um curso em determinado lugar e, cara, eu não aprendi 10% que eu vi no curso de vocês. Exato. O que a gente está querendo dizer com relação a isso? Cara, a academia, ela tem uma importância muito grande hoje no desenvolvimento tecnológico, de estudos e tudo mais. O grande detalhe, assim, e eu comparo... eu estudei numa universidade focada muito mais na academia do que propriamente na execução. Cara, e assim, eu tenho uma professora, uma prima que ela, inclusive, ela é professora do Cefet aqui em Minas Gerais. E a gente estava discutindo sobre educação de maneira geral. E ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça e que, no nosso caso, a gente tem uma vantagem com relação à academia, que é o quê? Cara, para você mudar um planejamento de ementa de uma academia, lançar um novo livro, para você fazer uma validação, você fazer o processo de aprovação, muitas vezes, ele é muito mais demorado, não é fácil de fazer. E, às vezes, assim, não são todos os professores que eles estão envolvidos diretamente com a rotina da indústria, com a atualização das informações como estão. Então, o que a gente fez? Cara, nós pegamos profissionais que têm o conhecimento da academia, mas os caras que estão no campo fazendo as atividades. Exato. Então, acaba que a gente consegue uma atualização das informações quase que em tempo real. Você, por exemplo, não ir para uma aula de administração e você vai estudar, por exemplo, Fordismo. Que, cara, é interessante saber história, é interessante saber história, mas não é algo, tipo assim, hoje já não é focado no Fordismo só, hoje a maneira de processos produtivos, existem várias outras maneiras de fazer isso, né? Como no digital, por exemplo. Então, eu acho que uma vantagem grande que a gente tem com isso é pegar essas pessoas que... o Igor é um cara que tem mestrado, tem pós-graduação, então é um cara acadêmico, mas é um cara que está na prática vendo o que dá certo lá dentro. Não é só a teoria de como funcionam as coisas, entendeu? Não, a universidade, naturalmente, ela tem um viés muito mais teórico do que prático. Isso é fato. Só que a gente é manutenção em ação. Então, a gente, desde o início, coloca como valor de que se for para ensinar coisas teóricas por ensinar e que a gente já viu na nossa experiência, na experiência de outras pessoas, que não dá certo na prática, a gente não ensina. Isso é um valor que a gente tem e que a gente segue esse valor. Ou seja, trouxemos instrutores, professores que têm esse mesmo... que estão em campo. Inclusive, não tem nenhum dos professores que foram selecionados, são 18 módulos de 20 horas cada. Não tem nenhum que não está em campo, que não está no jogo ali, né, em campo. Não tem nada de errado em ter um curso somente teórico, só que nossa linha de trabalho é outra. Nossa linha de trabalho é bem em execução, então a gente quer trazer conhecimentos que sejam facilmente aplicados na prática e que já teve comprovação prática que dá certo, né? Essa questão também de validação através de outras pessoas, né? Eu lembro de alguns casos também de vocês mostrarem alunos que estavam fazendo um curso presencial numa faculdade ou em outro lugar e o professor passando um vídeo lá como um conteúdo extra, algo que a gente, né, uma live nossa, algum conteúdo da manutenção em ação. Então é muito bacana ver que a gente já está presente, né, na academia de alguma forma. Exatamente. A voz do além ali, como sempre, o Eric com comentários bem pertinentes, oportunos. Eu vou mostrar aqui, olha só, antes de mostrar, eu perguntei se eu podia mostrar, né? Ontem, eu mandei uma mensagem para o Gerlício, que estava presente numa das nossas primeiras turmas do nosso treinamento completo. Eu acho que nem chamava gestor de ativos 4.0 ainda, mas era... E aí eu falei, e aí, como é que tá, não sei o que e tal, e eu fui para falar do MBA, inclusive. E aí ele me mandou a seguinte mensagem, aqui, ó, ontem, não vai dar para mostrar na câmera, né, mas está escrito aqui, ontem. Bom dia, bom demais. A novidade boa é que cheguei aqui ao posto de gerente de manutenção. Sério?
E posso dizer que vocês do Manutenção em Ação têm uma parcela muito grande nessa caminhada. Sou muito grato pela oportunidade de ter conhecido o time de vocês e super indico para o pessoal que está comigo aqui. Cara, isso daqui não é para encher nossa bola, muito pelo contrário, né? É para encher a bola dele. Encher a bola dele e para falar assim, porra, é isso que a gente quer. E só para contextualizar rapidinho a história do Gelício, pessoal, o Gelício eu lembro que ele trabalhava como... Ele não tinha um cargo de gestão, eu acho. Não. E ele, para poder ir para o cargo de gestão, ele precisaria fazer engenharia, né? E ele não tinha engenharia. Então, baseado, segundo ele, né? Ele fez o treinamento com a gente, começou a implementar coisas que ele viu no treinamento. A empresa identificou o valor dele com relação a isso e eles abriram uma exceção para ele poder ser promovido para o cargo, se não me engano era supervisor, algo do tipo, de manutenção, mesmo não tendo o curso de engenharia, mas que ele, em paralelo, que ele fizesse o curso de engenharia. E agora ele já está como gerente de manutenção. Não, sensacional. Porque, para mim, cara, conhecimento e aplicação prática. Isso que gera crescimento. E como a gente está falando de prática, eu não estou focado no aluno de uma universidade. Eu estou focado no cara que está atuando mesmo na indústria, na manutenção e tudo. Então, a gente tem muito mais esse valor de... Qual que é o valor para o cara? Pô, o cara crescer profissionalmente. O cara atingir os objetivos dele, pessoalmente, profissionalmente. E aí, não adianta a gente ensinar algo que não vai dar certo na prática. O cara Exatamente. vai derrapar ali e não vai sair do lugar. E aí, beleza, fechamos o portfólio da manutenção em ação, mas não dá para sair daqui sem falar do Melvin. Que para mim o Melvin é a grande ferramenta que mantém isso constantemente funcionando, né? A roda girando constantemente numa rotina que dá certo, para mim é o Melvin. Não vamos aqui apresentar o Melvin todo, tem vários vídeos aqui, inclusive no nosso canal no YouTube, que mostra bem o Melvin tudo, mas eu queria mostrar algumas coisas que para mim eu vejo ainda como grandes diferenciais assim, de softwares. A gente conhece vários softwares, a gente já trabalhou com vários softwares, a gente conhece alguns novos também que estão no mercado, enfim. Mas, mesmo assim, a gente tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar para o pessoal, enfim, entender e ver que está de acordo também com a hierarquia da gestão de ativos. Eu vou falando algumas coisas, tá, Emar? E aí você vai comentando e também vai me falando. Mas, assim, eu vou tentar seguir a ordem da hierarquia, tá? Primeiro, a gente construiu algo extremamente intuitivo, extremamente simples, extremamente intuitivo. E para que isso funcionasse bem, né, para que isso para que fosse simples, prático, intuitivo, e como a gente falou, né, como a gente colocou desde o início assim do Melvin, a gente criou algumas facilidades para que o usuário fizesse da forma mais simples possível o que está sendo o que ele precisa fazer para estruturar a manutenção ali, né? Então, começando pelo cadastro de equipamentos. Então, o cadastro de equipamentos é uma forma hierárquica de se fazer o cadastro, né, o inventariado de todos os equipamentos que a gente tem e que a gente acaba tendo vários exemplos de cadastro mal feito e que a pessoa vai para sempre conviver com aquele cadastro mal feito e que ele não pode voltar atrás muitas vezes porque tem um monte de coisa já amarrada nos ativos ali que ele não consegue dar o próximo passo, né? Então, eu vou mostrar primeiro o cadastro de ativos. O que a gente fez no cadastro? A gente criou uma forma de que a gente já tem especificado o primeiro nível é filial, o segundo setor, o terceiro equipamento, que facilita o entendimento, que é a regra, né? O que foge a isso é exceção. Mas eu tenho um subsetor, beleza, mas isso é exceção que a gente também trata aqui no sistema. Então, uma das coisas que eu vejo assim, muito positivo é o fato, e a gente não vai ver somente aqui na árvore de ativos, mas o fato de conseguir importar isso. Então, às vezes, você já tem o cadastro pronto, tudo, e você pode importar via uma planilha de Excel direto pro sistema, né? Então, lá estamos falando da base. Outra coisa criamos os equipamentos, tudo. Vamos criar os planos de manutenção. Então, o plano de manutenção... Ninguém vai ver em software nenhum, somente no Melvin, o conceito de plano mestre de manutenção. O que é plano mestre?
É colocar todos os itens, não importa se é mecânica, se é elétrica, se é quinzenal, se é mensal, não importa. Todos os itens vão estar numa mesma relação de itens a serem feitos no equipamento. Por que isso é positivo? Primeiro, porque quando eu olho para o equipamento, eu cerco todas as possibilidades de falha num único lugar. Segundo, que fica muito mais fácil de revisar o plano, e o plano ele é vivo, então ele tem que ser revisado. Nós vamos revisar por aqui. E terceiro, que fazendo dessa forma, o sistema separa para a gente já em agrupamentos do que tem as mesmas características, que são basicamente aquelas quatro características, que é tipo de manutenção, a periodicidade, oficina e condição. Então tem, por exemplo, uma lubrificação semanal mecânica parado, né? E isso tudo está sendo agrupado automaticamente pelo sistema. E além disso, como o plano mestre ele é muito simples, né? Eles são colunas aqui, ó, o que eu vou fazer, qual oficina, frequência, tipo de manutenção e condição, eu também consigo importar isso via planilha de Excel. Então é muito fácil, eu tenho já isso pronto, eu coloco tudo nesse formato e já imputo esses dados de forma rápida. Então estamos falando da base, estamos falando de cadastro, estamos falando de plano de manutenção. Outro ponto é que a gente já tem toda a parte de recurso aqui, né? Cadastro de materiais e serviços, seja ele de estoque ou não, controle de estoque mínimo, máximo, etc. E que a gente também pode importar via planilha de Excel. Então tem uma relação completa de materiais, eu venho aqui, faço a importação e já sai tudo, enfim. E dentro dos materiais, tanto lá tanto no cadastro de equipamento quanto na parte de materiais, a gente tem uma possibilidade de fazer intercambiabilidade, né? Falar qual componente que pertence a qual equipamento. Então, por exemplo, vou mostrar primeiro aqui nos materiais, né? Nos recursos, como que a gente pode associar um mesmo componente a vários equipamentos. Então, quando a gente assusta, nós temos 500 motores elétricos, 1,5 CV, 4 polos, espalhados na fábrica inteira em diversos equipamentos. Então, a gente pega esse mesmo motor e linka ele a vários equipamentos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui na parte de materiais, eu posso entrar, eu vou pegar um material de estoque aqui, por exemplo. É uma base de teste, mas dá para mostrar certinho. No material de estoque, que ele pode ser de estoque ou não de estoque, né? De estoque seria o material que eu controlo estoque mínimo, ideal e máximo. E o material que não é de estoque, eu estou cadastrando ele para uma possível compra, mas ele não necessariamente é de estoque. De uma forma ou de outra, eu posso cadastrar essa intercambiabilidade no sistema. Então, quando a gente faz essa interligação, a gente consegue muito melhor dimensionar o estoque, né? Falar assim, se eu tenho 50 motores elétricos aqui, eu devo ter tantos em estoque. E tem aquela situação também que, assim, que é engraçado, porque quando eu vou, às vezes, apresentar pro pessoal, eu dou um exemplo que não sei, assim, o ideal não é que isso aconteça, mas ajuda nisso também. Seu motor elétrico queimou. Aí você vai no estoque, por exemplo, você não achou aquele motor elétrico com as especificações. Cara, eu tenho esse motor elétrico dentro da planta que eu consigo fazer uma transação de pegar aquela máquina que às vezes está parada, que não estou utilizando, coloca ela aqui nessa máquina para produzir enquanto o outro seja rebobinado, por exemplo, né? Então ajuda não só na questão de estoque mínimo e máximo, mas também para identificar se você, no momento de corretivo e de urgência, se você tem daquele material dentro da planta para que você consiga fazer um paliativo ali naquele momento, né? Exatamente. E assim, por exemplo, aqui ó, tem um rolamento aqui de exemplo, né? Tem o controle de estoque, etc. Mas eu estou falando aqui da intercambiabilidade. Onde que está esse rolamento 6208? Ele está presente nesse equipamento, nesse outro equipamento, até o nível de subconjunto, né? Que forma esse equipamento, a gente consegue colocar ele e ter a quantidade, inclusive o custo que representa cada um, enfim. Então, isso daqui já ajuda demais no controle de estoque também, que é uma parte ali do planejamento que é essencial para a gente fazer bem, né? Mais uma vez, não vou ficar apresentando o Melvin aqui, eu só queria colocar mais duas coisas assim que eu não vejo em software nenhum e que para mim ajuda demais. Uma é a parte de gerenciamento de permissão. Então, o gerenciamento de permissão nosso aqui, ele vai até o nível de equipamento. O que a gente está querendo dizer com isso?
nós podemos colocar que um usuário, vou pegar um usuário qualquer aqui, que um usuário ele pode ter acesso somente a um equipamento no sistema e mais nada. Então, por exemplo, o motorista de caminhão, que você quer que ele só abra a solicitação de serviço no sistema, você pode configurar que esse cara ele só vai conseguir enxergar no sistema esse caminhão e ele só vai conseguir abrir solicitação de serviço no sistema, ele não vai conseguir fazer mais nada. As telas em relação a abrir, só pode abrir solicitação, só pode abrir OS e tal. Isso daí a gente vê em vários sistemas, né? Esse tipo de permissão, do cara poder ver uma tela e não ver outra. Agora, permissão por nível de equipamento, filial também. Pode ver uma filial, pode ver uma planta fabril, não pode ver outra. A gente vê em muitos sistemas. Agora, ver a nível de equipamento, eu nunca vi. Nunca vi nenhum sistema. E outro exemplo prático de um cliente nosso, né? É uma empresa que a manutenção autônoma já funciona com uma certa facilidade lá. Então, cada operador da máquina ele tem acesso, tem um computador, que é o da máquina, e ele tem acesso ao sistema somente àquela máquina. Então, o operador tem um único login que ele consegue ver só aquele equipamento. Então, tudo que é aberto de manutenção autônoma cai para ele e ele consegue executar. E se ele precisar abrir alguma requisição, alguma solicitação de serviço, alguma nota, por exemplo, para aquele equipamento, só vai aparecer aquele equipamento. Então não corre o risco dele, às vezes, abrir para o equipamento do lado. Ele vai abrir para o dele, entendeu? Então, para essa empresa que trabalha com manutenção autônoma, o fato daquele acesso daquela máquina ser único e exclusivo faz com que ele consiga só ver todas as informações daquele ativo, não ver dos demais da planta. Exatamente. Um exemplo prático aqui, né? Eu filtrei o usuário Janderson. No canto esquerdo da tela está toda a minha árvore de ativos. Na parte direita são as telas que ele pode ver e que ele não pode ver. Então, por exemplo, suponha que ele é um motorista de caminhão lá, manutenção autônoma, mas do caminhão. Então, eu vou selecionar vou pegar um operador de caldeira, na verdade, ó. Então, eu vou selecionar caldeira vapor 3, é a única coisa que ele vai ver no sistema, ele não vai ver mais nada, e ele só vai poder abrir solicitação de serviço, por exemplo. Então, eu venho só um parênteses aqui também em relação a isso. Porque o sistema hoje basicamente tem 5 níveis de acesso no sistema e cada nível de acesso vai te dar acesso a determinadas funcionalidades do sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você consegue criar esses grupos, né? Então, você pode já customizar criando grupos. Onde, por exemplo, eu tenho o planejador Melvin. Eu quero criar o planejador 1 da minha empresa, por exemplo, nível 1, 2 e 3. Que o planejador 1 ele vai ter acesso às funcionalidades X. E aí você padroniza qual vai ser o seu acesso. Planejador 1, por exemplo. Exatamente. Que se você quiser dar para ele esse funcionário, ele vai dar não só o que o Melvin deu ali, mas você pode dar um pouco mais de acesso ao seu sistema ou restringir se você quiser também. Moral da história é que é 100% customizado. Isso aí, nesse nível de funcionalidades que você entrega para ele e ao mesmo tempo de ativos também que ele vai ter acesso. Exatamente. Por que ninguém tem esse negócio de ativos? Porque é complicadíssimo isso. Porque manter o desempenho do sistema com esse nível de permissão não é qualquer um que faz. E a gente deu a cara a tapa para fazer porque a gente entende que é algo que para o gestor de manutenção faz total diferença. E até um ponto, porque eu não cheguei a conversar com você, mas recentemente fiz uma viagem com 2 amigos que eles têm um software também, só que para logística, e eu perguntei para eles como que eles gerenciador de acesso. Eu falei assim, cara, hoje quem abre o usuário é o nosso suporte. Nem isso a gente colocou para o cliente ainda fazer, porque é um nível de complexidade essa parte de acesso dentro do sistema que a gente ainda não mexeu lá, porque a gente não está querendo... A gente sabe o trabalho que vai ter isso aí, porque, cara, às vezes a gente pensa que o usuário vai usar o sistema de um jeito, só que o cara usa o sistema de um jeito totalmente diferente. E o sistema ele tem que estar preparado para essas variações também, porque isso aí vai impactar na utilização de todo mundo depois, né? Só para entender a complexidade disso, é o seguinte... Em cada tela, praticamente todas as telas do sistema elas estão vinculadas a algum ativo. Então, a árvore de ativos tem um equipamento lá, o plano de manutenção está vinculado ao equipamento, a ordem de serviço está vinculada ao equipamento, solicitação e assim por diante. Cada tela do sistema que o cara abre, esse cara é um usuário que ele tem que ser consultado se ele tem permissão ou não para poder abrir a tela de acordo com que ele tem permissão ou não. Exato. E deixa muito mais complexo e muito mais difícil de manter um bom desempenho do sistema. Então, isso daqui que a gente... eu acho que é um dos grandes diferenciais aqui do Melvin também. E, por fim, não sei se você vai falar algum, a gente mostra aqui também. E, por fim, que eu acho, é o painel de indicadores, que já sai tudo de forma automática.
Então aqui tem o status das ordens de serviço, o cumprimento da programação, que só é possível porque a gente faz a programação dentro do sistema. Aliás, eu acho que cabe também a gente mostrar a tela de programação. Cumprimento da programação, atendimento ao plano preventivo, backlog, o que a gente vê como os principais indicadores, né? Disponibilidade, MTBF, MTTR, tem ocupação de mão de obra também, etc. Mas, ainda assim, não, eu queria um indicador que não está aqui, que ele é extremamente importante para mim e ele é bem típico do meu processo e não de outros, a gente vem aqui e pode customizar no Power BI. Então, cliquei no Power BI, ele já carrega a tela do BI dentro do próprio Melvin. E, detalhe, né? Aqui tem um painel de indicadores, que aqui, ó, downtime é outro, tipo de manutenção outro, custos outro, e assim vai. Então, ele pode infinitos dashboards aqui, tudo em tempo real, extraindo dentro do Melvin, extraindo por dentro do Melvin, mostrando dentro do Melvin também, né? Exatamente. Por fim, vamos só mostrar a tela de programação aqui, que eu também acho que, no dia a dia facilita demais, né? A gente fazer a programação. Basicamente, a gente tem os dias da semana aqui. Cada bloquinho desse é uma ordem de serviço. Nós temos executantes e simplesmente a gente vem e clica e arrasta. Nesse caso aqui são para 2 pessoas, né? Uma ordem de serviço de 4 homens hora para 2 pessoas. Vou colocar 2 horas para o Igor aqui, que já estava arrastado, e 2 horas para o Fábio, por exemplo. Salvar. Aqui total planejada, né? Igual o homem-hora. E a gente salva. E poderia dividir isso em vários dias, por exemplo, enfim. Não, quero programar várias ordens de serviço ao mesmo tempo. Eu posso também selecionar várias ordens de serviço aqui para o Cledson na quarta-feira, por exemplo. A gente vem aqui em programar selecionados, ele já traz todas as ordens de serviço que a gente selecionou. Enfim, então a gente vê que tem várias possibilidades aqui, né, na programação, enfim. Mas o fato é que o que a gente fez no geral foi trazer um sistema extremamente simples, né, de trabalhar. Aliás, a gente tem clientes que nunca tiveram treinamento assim com a gente, né? Então, agora que a gente está, né, indo em todos os clientes, independente deles nos chamarem ou não para ver se está tudo ok e tal, mas tiveram clientes que entraram, nunca tiveram treinamento e conseguiram usar todo o sistema e implementar o PCM de tão intuitivo que ele é, né? Exatamente, assim, que... Cara, o que a gente preza, que a gente pensa desde o início, né? Assim, a gente sabe que o sistema tem que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o sistema. E a nossa ideia era sempre pensar que, cara, a gente vê que já é uma tendência, eu acho que ela está crescendo muito por questão de mão de obra qualificada no mercado, que às vezes o cara do PCM ou da manutenção ele é aproveitado de uma outra área que ele vai para ali. Então o cara, às vezes, ele não tem a oportunidade de pegar um conhecimento de gestão de manutenção por completo. Então a ideia é que, cara, se esse cara vir trabalhar no Melvin, por mais que ele não tenha o conhecimento das ferramentas classe mundial de manutenção, ele vai conseguir fazer um processo ali, o ciclo de cadastro, análise de criticidade, criar um plano de manutenção e utilizar o sistema sem que ele tenha propriamente esse conhecimento. Ele pode até falar assim, cara, eu não sei o que é isso não, mas se você pedir ele para poder explicar, né, aquilo ali, fazer algumas perguntas, você vai ver que conhecimento ele não tem, só não está, às vezes, específico e organizado daquela maneira na cabeça dele, entendeu? Exatamente. Cara, é isso, né? Eu acho que o que a gente tinha que mostrar hoje é isso enfim, estamos em todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Só nos contactar, se a gente conseguir e puder ajudar, estamos à disposição, né? É isso aí, é nóis. Valeu, pessoal, obrigado. Espero que agora vocês tenham conhecimento um pouco mais da gente, quem às vezes não tinha. E nos vemos aí na próxima quinta-feira. E na terça também. E na terça também com a live com alguém do time, falando um pouco sobre algum assunto de manutenção, beleza? Show. Valeu. Valeu. Até mais.